Agora, o painel 1, Governança e Gestão. Já está no palco o senhor Michael Lipetri, chefe do Departamento de Polícia de Nova York. Convidamos ao palco o delegado Antônio Padilha, secretário executivo do Programa Rio Grande do Sul Seguro. Convidamos o senhor Tiago Dias, secretário-geral do Sistema de Segurança Municipal do Rio de Janeiro. Convidamos a professora Joana Monteiro, coordenadora do Centro Ciência Aplicada à Segurança Pública da FGV-BAP, que será responsável pela moderação da mesa. Bem-vindos. Alô, bom dia a todos e todas. Um prazer estar aqui. É uma honra receber na Fundação Getúlio Vargas o Chief Lipetri. Eu trabalho com segurança desde 2015, mas tive a honra de visitar uma reunião de CompStat em 2016, e é aquela expressão que a gente usa em inglês, né? It blew my mind. Eu já tinha ouvido falar, é importante dizer que, no Brasil, o CompStat em Nova York, ele é um modelo de gestão por dados na área de segurança, que ele é inspiração para uma série de departamentos de polícia de todo o mundo, hoje estimado, acredito que praticamente todo departamento de polícia médio e grande nos Estados Unidos usa algum modelo similar, e inspirou muitos outros modelos de polícia em todo o mundo, inclusive no Brasil, que é uma coisa pouco sabida. A gente tem 12 experiências estaduais no Brasil que, de alguma forma, são inspiradas no modelo do CompStat. Aqui no Brasil, a primeira a ser feita foi o GESP, em Minas Gerais, seguidas pelo Pacto pela Vida, em Pernambuco, que foi a que ganhou mais notoriedade. E aqui no Rio de Janeiro, como exemplo, a gente tem um sistema integrado de metas. Todos esses modelos, eles têm, e a gente tem hoje, andando, o RS Seguro, que a gente tem aqui o Padilha, para falar um pouco sobre ele. Todos esses modelos, eles se inspiram, de alguma forma, no CompStat, principalmente ligados para a parte das reuniões periódicas de gestão, onde é uma oportunidade para o chefe, que varia entre os modelos, podendo ser o governador, o prefeito ou o chefe de polícia, onde ele vai, ali é a oportunidade dele estar conversando, entendendo o que se passa na ponta. É uma reunião bastante estruturada, no sentido que ela é uma reunião guiada por dados e com uma pauta muito específica. Ela não chega ali e fala, me conte o que aconteceu. Ele é uma reunião de questionamentos, onde o chefe já tem a informação que se passou na área e ele está ali para discutir, conversar sobre estratégias. Então, é uma forma muito eficaz de conseguir entender, fazer a gestão da ponta e ir aprimorando a gestão. Nesse modelo, mas como tudo que a gente copia e replica, a gente não precisa fazer exatamente igual, né? Existem vários ajustes. E aqui no Brasil ele tem um ponto central, que é, no Brasil, no CompStat foi criado nos Estados Unidos como uma forma de coordenação intra-agência, né? Era um departamento de polícia para ele conseguir coordenar todas as suas ações e gerir todas as suas unidades. Só que, no Brasil, a gente tem um modelo de polícia de segurança pública absolutamente disfuncional, no seguinte sentido, que a gente tem 2 polícias no Estado, mas, né, toda a parte do sistema de justiça, e aqui a gente está, nesse contexto, falando da gestão no nível municipal. Então, na verdade, o CompStat ele vira um instrumento que eu falo que ele não é uma possibilidade, ele é a única possibilidade de ter esses tipos de reuniões de gerenciamento, onde você tem o chefe máximo organizando as agências. E, após essa... É incrível a gente ter aqui a pessoa que ficou à frente desse modelo durante muitos anos e que eu acho que tem um detalhe, né? A gente sempre diz que o diabo morre nos detalhes, mas é entender exatamente como se dá esse processo da reunião, como se conduz. Ele é absolutamente fundamental. E queria dizer que tem 2 coisas que a gente confunde no Brasil. Parte desses sistemas do Brasil foram feitos juntos com bonificações por desempenho, com gratificações, que não precisa acontecer. O sistema de Nova York é puramente gestão,
puramente acompanhamento de dados, não tem meta de redução e premiação se você reduzir, mas, é como ele falou, ninguém vai perder o emprego se você tiver um aumento de crime muito alto na sua área. Você vai perder o emprego se você não tiver a menor ideia do que está acontecendo ali. E esse aqui é um ponto absolutamente fundamental. E a gente quis fazer a ideia de fazer essa mesa aqui a gente contar, mostrar para vocês duas experiências no Brasil. Uma aqui é a do Rio Grande do Sul, que já ocorre desde 2019. O Antônio Padilha é o responsável, o Antônio Padilha é delegado do Rio Grande do Sul, é secretário executivo do programa RS Seguro, né, vinculado diretamente ao gabinete do governador, e que é um programa, na minha opinião, dessas 12 experiências do Brasil, a mais bem desenhada, a mais madura, e ela é madura porque ela, ao longo desses anos todos, ela foi cada vez mais aprimorando. Ela começa com um modelo que é só com as polícias e foi, ao longo do tempo, trazendo as outras agências estaduais, e hoje ela tem, talvez seja a única que eu saiba, que sentam também na reunião do RS Seguro, Sistema Prisional, Promotoria e Tribunal de Justiça, que é algo raríssimo. Em seguida, a gente vai ouvir o Tiago para falar do plano para o Compstat Rio, que tem uma outra diferença. Não é um plano só de polícia, mas aí a ideia é um modelo para a prefeitura gerir o território, né? E pensar na redução de crime, pensando não apenas na aplicação dessa força municipal, mas também de o que as outras agências do Estado, da prefeitura, pode fazer para reduzir esse problema. Então, vou passar aqui sem mais delongas, passar para o Padilha. Obrigada, Padilha, pela presença. Muito obrigado, bom dia a todas e todos. Muito obrigado, doutora Joana, pelo gentil convite e pelas palavras. Doutor Tiago também, e uma saudação especial, muito obrigado, saudação especial ao comandante Maicon por estar aqui presente, e principalmente vocês que estão aqui acompanhando. Eu tenho uma dificuldade de falar sentado, então vou pedir licença para a doutora Joana. Não, vou falar assim mesmo, que talvez Freud explique, né, o porquê, aí peço desculpas, eventualmente vou ficar de costas para os colegas. A minha fala aqui, né, e estava ouvindo atentamente a manifestação do comandante Michael, realmente é impressionante o que Nova York fez e como impulsionou essas iniciativas, e é um modelo de inspiração. Eu tenho uma apresentação que é extremamente longa, mas evidentemente que eu não vou fazer isso, eu vou parar em algum ponto ali, a doutora Jana vai me sinalizando, tá? Mas eu vou deixar ela completa depois para que vocês possam, se tiver alguma dúvida, qualquer um, no final tem meu telefone, entrar em contato. Então, como a doutora Joana já mencionou, vem falar de um programa muito específico, que é o programa RS Seguro, e eu gosto de... Eu não sou político, tá? A doutora Joana me apresentou, eu sou delegado de polícia de carreira, tenho 26 anos como delegado de polícia e não tenho nenhuma vinculação político-partidária. Então, o que eu venho falar aqui é sob o ponto de vista técnico, com algumas inspirações nos modelos que a doutora Joana já mencionou existentes no Brasil, mas também muito fortemente no modelo do Compstat, que já foi brilhantemente demonstrado aqui na Polícia de Nova York. Mas eu gosto de trazer essa primeira imagem, porque não tem caminho fácil. Quando o programa RS Seguro foi iniciado, e amanhã, sábado, né, 28 de fevereiro, vai estar completando 7 anos o programa. Foi a primeira política pública lançada pelo governador Eduardo, lá em 2019. Esse aqui era o cenário do Rio Grande do Sul. Servidores estaduais recebendo seus vencimentos de maneira parcelada. Eu me lembro que, quando começou, em 2016, uma conversa na Secretaria da Fazenda, eu não tinha, sinceramente, nenhuma informação privilegiada, que o Estado estava enfrentando dificuldades, eu falei para minha esposa, eu vou trocar a data de vencimento do meu cartão de crédito, porque eu acho que isso não vai dar uma coisa boa. Foi a melhor coisa que eu fiz, porque realmente foi muito ruim. Nós ficamos 57 meses recebendo os vencimentos, todos os servidores do Executivo, de maneira parcelada. Investimentos. Todo mundo acha que o Rio Grande do Sul é um estado extremamente rico. E mas com muitas dificuldades. A realidade, eu vejo os colegas aqui da Força, coronel da Polícia Militar aqui do Rio de Janeiro, a realidade do Rio Grande do Sul em investimentos na segurança pública, antes do programa RS Seguro, era quando nós apresentávamos um projeto ao Ministério da Justiça e lá conseguimos o financiamento para comprar itens básicos.
Não era raro, coronel, antes do programa Resseguro, nós chegarmos e abordar uma viatura da Polícia Militar e encontrarmos 3 policiais militares com um colete balístico que protege a sua vida diariamente, que teria que ser passado por um outro policial ao final do turno, e todos eles com um armamento diferente, que se eventualmente tivesse que enfrentar um tiroteio, não conseguiriam sequer cambiar a munição. Então, nós não tínhamos recursos para investimento. Estou falando isso porque não é fácil. Os desafios são enormes, e mesmo com dificuldades é possível, como disse o comandante Michael aqui, com muita inteligência e inventividade, poder superar esses desafios. Eu vou passar rápido aqui, mas só para contextualizar também. Rio Grande do Sul é um estado que está diminuindo sua população. Lá em 2022, quando saiu o censo, a projeção é que o Rio Grande do Sul ia ter uma população de 12 milhões de habitantes. Na verdade, quando o censo saiu, nós verificamos que nossa população é de 10 milhões e 800. E a população economicamente ativa dos 15 a 24 anos, eu sei que há pessoas com menos de 15 anos que trabalham e depois de 64 também, isso é muito bom, mas a população economicamente ativa do Rio Grande do Sul está diminuindo consideravelmente, tendo sido ultrapassado pela média do Paraná, inclusive pela média nacional. Este é um outro cenário que eu gosto de trazer também para mostrar a complexidade. Nós tínhamos no Rio Grande do Sul um dos piores estabelecimentos prisionais do Brasil, o Presídio Central, que eu visitei quando estava fazendo meu curso de formação na Polícia Civil. Impossível ingressar naquele estabelecimento e sair indiferente. Brasil e Rio Grande do Sul denunciados na Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Estado simplesmente mantinha os presos lá dentro, e lá dentro os presos tomavam conta do estabelecimento prisional. O cenário de ideação do programa Resseguro, uma realidade diferente dos Estados Unidos, de Nova York, mas nós tínhamos uma taxa de 31,2 mortos por 100 mil habitantes. 31,2 mortos por 100 mil habitantes em 2017, para vocês terem uma ideia, eu sei que a gente está numa instituição de ensino, é 30 vezes a taxa da Europa. Em Portugal e Espanha, no mesmo ano de 2017, a taxa era de 0,7 mortos por 100 mil habitantes. A grande maioria jovens, do sexo masculino e de origem negra. Esse era o cenário de ideação, esse era o desafio do programa Resseguro, lá no início, quando ele foi lançado. O tema é extremamente complexo, vocês perceberam na fala do comandante Michael, não depende, quem imagina que as forças de segurança, e que bom que o Rio de Janeiro está tomando essa iniciativa, sozinhas conseguirão vencer o desafio do tema da violência e da criminalidade, sobretudo a criminalidade violenta, já começa com uma percepção errada. O tema é extremamente complexo, há diversos fatores na contribuição de um aumento ou diminuição de crimes, mas evidentemente que as forças de segurança têm um papel extremamente importante. Por isso que o programa foi lançado com 4 eixos. O eixo 1, combate ao crime. 2, políticas sociais preventivas e transversais. 3, a qualificação do atendimento ao cidadão. E o 4, o sistema prisional. 2 de janeiro de 2019, mas isso já estava pensado antes. Em 2 de janeiro de 2019, o primeiro projeto de lei que o governador encaminhou, antes mesmo do lançamento do programa no dia 28 de fevereiro, foi a criação de uma secretaria específica para o sistema prisional. Tamanha a importância desse tema, inclusive com dados, na integridade dos dados, tamanha a importância desse tema para o tema da segurança pública. Rio Grande do Sul consegue ser pioneiro em muita coisa. Nem todas elas, o pioneirismo do Rio Grande do Sul acaba trazendo bons resultados. Como eu disse para vocês, nós temos 10 milhões e 800 mil habitantes, mas a gente consegue ser o 3º estado da federação com o maior número de habitantes. Minas Gerais, em primeiro lugar, com 853, mas com 20 milhões de habitantes. São Paulo, em segundo lugar, com 645, mas mais de 44 milhões de habitantes. E nós, com 10 milhões e 800, no Rio Grande do Sul, conseguimos, principalmente após a reforma constitucional de 88, termos 497 municípios. Estou trazendo isso porque é importante, eu sei que é um cenário diferente do Rio de Janeiro, é um cenário bem diferente de Nova York, porque mesmo assim nós propusemos o desenvolvimento dessa estratégia de governança do programa Resseguro
olhando para todo o Estado. Mas, evidentemente, que a gente teria que ter, e aqui vai uma das primeiras mensagens importantes, uma territorialização. Criminalidade, ela não acontece de maneira uniforme, a doutora Joana é especialista nisso, em todo o território. Ela possui áreas de concentração, então nós tomamos a decisão, no primeiro momento, de focalizar nos 23, o primeiro ano foram 18, no segundo a gente fez uma correção, em 23 municípios, que eles juntos concentravam 72% de todos os crimes violentos letais intencionais do nosso Estado. Considerem aqui homicídios dolosos, latrocínios, feminicídios, todo aquele crime que leva o autor do fato a um tribunal do júri. 72% nesses 23 municípios. 90% de todos os roubos a pedestres, que eu vi que é uma das iniciativas que o programa aqui do Rio de Janeiro quer enfrentar, que quer prevenir, que quer combater, 90% nos 23 municípios e 91% de todos os roubos de veículos no Rio Grande do Sul. E não era no ano anterior ao RS Seguro, tá? A gente fez diversas análises. 5, 10 anos, número absoluto, taxa, variação. Trabalhamos também com cientistas de dados, 91% em 23 municípios. Ou seja, todos os outros, em 10 anos, 9% em 474 municípios. E isso foi muito importante, porque aqui está um resumo. Poderia ficar só nessa lâmina aqui umas 2 horas falando, mas está um resumo da estratégia que a gente adotou. Primeira estratégia foi não querer resolver todos os crimes. Nossa legislação no Brasil é pródiga em estabelecer crimes, tanto na parte especial do Código Penal como na legislação especial. Nós tomamos uma decisão. Chamamos todos os comandos da Polícia Civil, da Polícia Militar, que no Rio Grande do Sul nós chamamos de Brigada Militar, e nós tomamos uma decisão. Evidentemente que todo mundo tem que cuidar de todo e qualquer crime. Mas a partir de agora, haverá um acompanhamento, que é uma expressão que se utiliza muito em Nova York, implacável, por todos, dos crimes violentos letais intencionais. Se a vida humana é o principal bem jurídico tutelado por qualquer ordenamento democrático no mundo, este tem que ser um tema que deve ser perseguido por todos de maneira implacável, não importando qual vida tenha sido perdida. E aqui já se deu um recado muito claro também, inclusive as mortes decorrentes por intervenção policial. Mesmo que eu saiba, posso afirmar para vocês, no Rio Grande do Sul, a esmagadora maioria das mortes decorrentes de intervenção policial estão ao abrigo de uma excludente ilicitude. Evidentemente que no começo foi um frisson, né? As forças de segurança, no primeiro momento, não gostaram disso. Só que é importante a gente ter bem presente que não se está dizendo antecipadamente que o policial civil, militar, penal, não importa, não está ao abrigo de uma excludente ilicitude. Se está havendo uma morte decorrente de uma intervenção policial, nós não podemos achar que isso é normal, naturalizar aquele fenômeno. Porque se o agente policial fardado, e estou vendo vários aqui que estão assumindo esse compromisso com a Prefeitura do Rio de Janeiro, chegaram em uma determinada cena e tiveram que dar um comando e uma voz para que aqueles indivíduos largassem uma arma, parassem de cometer o crime, o que se espera num Estado saudável, com uma evolução democrática considerável, que é o que nós devemos perseguir, que esses indivíduos obedeçam a essa ordem. Então, se isso não está acontecendo e faz com que o policial tenha que, para se proteger a si e a terceiros, efetuar disparos para tirar a vida daquela pessoa, alguma coisa não está bem. E a gente tem que olhar o que tem por trás disso. Então, desde o início, esse foi um compromisso, olhar todo e qualquer crime violento, letal e intencional. Roubos a pedestres, que eu acho que vocês chamam aqui no Rio de Janeiro de roubos a transeuntes, né? Porque é aquele crime que afeta a população de maneira indiscriminada, mas sobretudo aquela população mais vulnerável.
O trabalhador é a trabalhadora que está em uma parada de ônibus e tem o seu dinheiro, o seu telefone subtraído. E traz uma sensação de insegurança extremamente elevada. Da mesma forma, era inegociável o acompanhamento dos roubos de veículos. Rio Grande do Sul vivia uma epidemia de roubos de veículos. Sem tecnologia, comandante, de cercamento eletrônico no estado, só em alguns municípios. Nós tínhamos uma média diária de 50 roubos de veículos. Média diária no estado do Rio Grande do Sul, 50 roubos de veículos. Metade desses roubos em Porto Alegre. E eu não preciso dizer para vocês que um roubo de veículos é um crime que, para transbordar para um latrocínio, não é muito difícil. É raro o autor do roubo de veículos cometer esse delito com uma arma branca, com uma faca. O normal é com uma arma de fogo. E não é raro a vítima que está ali no volante achar, não, eu vou dar uma pisada no acelerador que eu consigo me salvar. Então, também não era raro nós termos latrocínios em roubos de veículos no nosso estado, gerando pânico na população em geral, a tal ponto de... Era muito difícil tu não conhecer alguém que tinha sido vítima de roubo de veículos. Então, nós criamos esses 3 indicadores obrigatórios, e fala aqui um delegado de polícia, antes do programa Reasseguro, se eu estivesse em uma delegacia de polícia, ninguém dizia que eu tenho que acompanhar este ou aquele delito. Eu conduzia a delegacia de polícia. Os policiais militares, os oficiais, mesmo tendo alguma diretriz do comando, ele conduzia o trabalho e não tinha uma priorização deste ou daquele delito. E a gente adotou uma estratégia, como disse a doutora Joana. Os 6 primeiros ciclos de reuniões do programa Reasseguro nós fizemos entre somente a Polícia Civil e a Brigada Militar, que não é diferente de outros estados da federação, eram instituições que não trabalhavam em conjunto. Acho que o comandante Michael sabe que nós temos polícias segmentadas aqui no Brasil, tem uma polícia ostensiva fardada, que faz o trabalho preventivo e que atua com bastante inteligência, e a investigação é feita por uma polícia civil, investigativa, discreta. Mas ainda nós temos a área pericial, que é separada da Polícia Civil, e ainda temos a área penitenciária, que também é separada. E essas instituições não trabalham em conjunto. Então, nós instituímos uma sistemática de governança com vários níveis de reuniões A4, pegando cada um dos municípios, a diferença de Nova York. Em Nova York se trabalha em uma cidade, o que é muito difícil. Nós trabalhamos hoje com os 497 municípios, com uma focalização nos 23 prioritários, onde tem a concentração da criminalidade, e pegamos os municípios, e não havia antes do programa Reasseguro, áreas integradas de atuação. A Polícia Militar tinha sua área de atribuição, de acordo com as métricas e definições, quando se criou um batalhão, uma companhia, um pelotão, e a Polícia Civil tinha suas delegacias de polícia com outras áreas de atuação que não eram coincidentes com a Polícia Militar. E aqui a gente vai ver por que era difícil solucionar esse problema. E não continua sendo fácil, tá? Não é que esteja mais fácil. Mas se o problema é comum, se o crime deve ter uma atuação de todos, nós temos que atuar sobre o mesmo problema. E se nós não tínhamos áreas coincidentes, isso ficava cada vez mais difícil. Então, nós criamos áreas integradas de segurança pública, onde tem equipes específicas da Polícia Civil e Polícia Militar que atuam naquele território, no mesmo território. E nós instituímos, tem ali um calendário, em dezembro de cada ano, nós lançamos um calendário onde todos sabem quais são os períodos e as oportunidades para a realização dessas reuniões. Então, as reuniões A4 estão em verde ali no calendário, como vocês estão podendo ver, embora esteja um pouquinho pequeno. Todos os meses, as áreas integradas em cada um dos municípios, em Porto Alegre, são 5 áreas integradas. Então, hoje, inclusive, estão sendo realizadas 3 reuniões das áreas integradas de segurança pública de Porto Alegre, porque 2 já foram realizadas ontem. Isso acontece nos 23 municípios. Todos os meses, lá no início era somente a Polícia Civil e Polícia Militar, depois nós fomos agregando perícia, Polícia Penal, Ministério Público, hoje participam Polícia Civil, Polícia Militar, Perícia, Bombeiro, Polícia Penal, Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal,
Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal e as representações dos municípios participam dessas reuniões em todos os níveis. As reuniões A3 são as reuniões nesses 23 municípios. As reuniões integradas de segurança pública, nós criamos 21 regiões integradas de segurança pública em todo o estado, compatibilizando as regiões da Polícia Civil e da Polícia Militar, que antes não eram coincidentes. Acontecem todos os meses. Todas as segundas-feiras, às 10 horas da manhã, há uma reunião presidida pelo secretário de Segurança, secretário de Administração Penitenciária, a cúpula da segurança pública, conduzida com os dados a partir de uma ferramenta específica que foi criada pelo RS Seguro, no modelo do Compstat, mas muito apropriada para a nossa realidade. E todas as segundas, quintas-feiras úteis de cada mês, tem uma reunião de fechamento desse ciclo, no modelo dessa presidida pelo comandante, que é presidida e conduzida pelo governador do Estado, com a participação da cúpula de todos os poderes mencionados, em que a gente adota uma dinâmica, e daí é um pouco diferente do Compstat, a gente adota uma dinâmica de chamar aqueles municípios que estão se destacando positivamente. Então, quem é que está conseguindo reduzir de maneira adequada e pode compartilhar uma boa prática dos crimes violentos letais intencionais? Então, os colegas vêm de qualquer um dos municípios que é selecionado para fazer uma fala das boas práticas, já induzindo um processo, né, fomentador de ideias que podem ser disseminadas para todos. E vem delegado de polícia, perito, bombeiro, comandante da polícia militar local, promotor e juiz, e eles falam e são perguntados sobre o que está acontecendo naquele município. Da mesma maneira, todos os meses nós chamamos aqueles que estão com ponto de atenção. Então, esse determinado município aumentou os roubos de veículos, se percebeu que tem uma inflexão, está havendo uma concentração em determinado dia de semana, turno, horário, se percebe que há determinados indivíduos que estavam presos, foram colocados em liberdade. Os colegas desse município são chamados e eles são questionados, depois de uma apresentação dos dados, sobre o que está sendo feito para resolver aquele problema de maneira pontual. Isso todos os meses. São 1.020 reuniões por ano, ordinárias. Nós estamos no 80º ciclo de governança do programa RS Seguro, que iniciou nesta semana e vai finalizar com uma reunião no dia 12 de março, agora presidida pelo governador. Isso criou uma dinâmica que aproximou os delegados de polícia, os investigadores, os policiais militares, que fazem o trabalho preventivo, mas também aqueles que fazem o trabalho de inteligência, promotores de justiça e juízes na resolução do problema. Todo mundo quer ser chamado, diferentemente de Nova York, eu imagino, comandante, todo mundo quer ser chamado para falar nas reuniões de Compstat do Rio Grande do Sul, mas falar de boa prática. E ninguém quer ser chamado para falar com um ponto de atenção. Isso fez com que os colegas, a gente teve situações, né, de municípios serem chamados 5, 6 meses seguidos para explicar sobre a resolução do problema que não estava dando resultado. E o que é muito importante, com a participação e a presidência dessa reunião pelo governador, mencionei para o senhor, doutor Tiago, da importância do prefeito, nesse projeto específico, participar ativamente, é porque nem todos os problemas que decorrem, que estão por trás, as causalidades, as externalidades, que explicam este ou aquele tipo de crime, dependem apenas de um bom trabalho das forças de segurança. E aqui os exemplos são diversos. Se nós pegarmos, acho que não está no escopo de vocês, mas não é raro nós identificarmos uma mancha de um crime extremamente grave, embora não esteja, ele não tenha uma grande quantidade, qualquer um deles, todo mundo vai entender, é extremamente grave, um crime de estupro. E não foi raro identificar uma concentração de crimes de estupro, aí tu vai analisar a situação, analisa as investigações, tu vai verificar o local, próximo a um terreno baldio, sem iluminação pública, que
precisa de uma atuação muito forte dos órgãos municipais, inclusive multando o proprietário daquele terreno por não cercá-lo adequadamente, não manter ele limpo, e da própria prefeitura de manter uma iluminação adequada. É evidente que tem que ter um trabalho preventivo, né, e proativo das forças de segurança, e inclusive de investigação para elucidar esse tipo de crime. Mas é importante também outro tipo de iniciativas. Evidentemente que nós precisamos trabalhar, foi dito aqui, com informações precisas, oportunas. Então, as atualizações têm que ser diárias dos dados. E aqui eu vou contar uma historinha bem breve, já para encerrar essa minha primeira participação, depois estou aberto a perguntas. Tive a oportunidade de falar isso para a doutora Joana mais de uma vez e também para o doutor Tiago, quando a gente conversou remotamente. Principalmente quando a gente inicia algo novo. Eu já tomei decisões acertadas na minha carreira, já errei também, como todo mundo aqui nessa sala. Se alguém aqui nunca errou na sala, me levante a mão aqui, que eu quero depois conversar com essa pessoa, porque uma das decisões mais acertadas que eu tomei na minha carreira, nos 26 anos, no começo do nosso Compstat gaúcho, eu tenho uma equipe de cientistas de dados, são estatísticos, tem geógrafo, enfim, tem um pessoal especializado em dados, que não entendiam nada de segurança pública, então orientei o pessoal do que seria importante. E nos primeiros 18 meses da nossa modelagem de governança, as nossas reuniões eram assim, com cadeirinhas, e a equipe extraía as informações em programação R, diretamente da base da segurança pública. E lá a gente gerava os relatórios, gerava o PDF e mandava para todo mundo antes das reuniões, para que cada um pudesse fazer as reuniões anteriores. E o estabelecimento de reuniões previsíveis é muito importante. Então, todo mundo sabe exatamente quando deve realizar cada uma das reuniões. E a participação do líder maior, o governador, no caso específico aqui do município, o prefeito, de uma certa forma, impulsiona, incentiva, estimula que todas as outras reuniões anteriores aconteçam. E o acerto da minha decisão, porque durante os primeiros 18 meses, imaginem vocês, nessas nossas reuniões de governança, tem mais ou menos umas 100 pessoas presencialmente. Oficiais da Polícia Militar, delegados de polícia, enfim, todas as instituições que eu já mencionei. E a gente trabalhava com esse relatório em PDF e fazia uma projeção na tela. Pelo menos em 2 oportunidades, no meio dessas reuniões, o governador pegava aquele material, olhava para mim, delegado Padilha, na frente de todo mundo, assim, ao vivo a cores, sem combinar. Esse material aqui está muito legal. Mas está bem artesanal, a gente podia ter uma coisa mais tecnológica, né? A gente podia fazer algo mais dinâmico, como a Polícia de Nova York faz, que é a inspiração de vocês, que tem as informações em tempo real. E eu sabia que aquilo era um estímulo, embora nós não tivéssemos combinado, conhecendo ele, era um estímulo, porque ele sabia que nós estávamos no caminho certo. E a decisão que eu tomei, que foi a mais acertada, porque eu poderia, né? Pessoal, o governador me cobrou na frente de todo mundo, além das 100 pessoas presencial, tem mais 400 acompanhando remotamente. Vamos sair fazendo logo. No começo, muita gente desconfiava. Eu vou encerrar, muita gente desconfiava, muita gente ficava assim, será que isso está certo? Como que eu vou trabalhar com a Polícia Militar? Como eu vou trabalhar com a Polícia Civil? O pessoal vai ganhando a confiança e começaram a trazer, durante esses 18 ciclos de reuniões, das várias reuniões, sugestões. Olha, aquele mapa lá, que é uma mancha de calor, para um policiamento preventivo, que trabalha com inteligência, que quer prevenir que aconteça um crime, seria legal se eu tivesse um sistema de arruamento. Conversei com a doutora Joana, inclusive. Onde é que tem a maior concentração? Quais são os dias, os turnos e os horários? E só depois a gente foi desenvolver essa ferramenta, que hoje todos, nos 497 municípios, acessam, inclusive o governador, mas inclusive aqueles que vão para a rua no dia a dia.
As orientações no dia a dia são dadas a partir dessa ferramenta, que ganhou um prêmio internacional e nacional e que tem orientado. Eu sei que a gente tem muito a fazer ainda, mas eu tenho certeza que a gente está no caminho certo. Nós saímos de uma taxa de 31,2 por 100 mil habitantes para uma taxa para 12 de crimes violentos, letais e intencionais. Os roubos de veículos, nós tínhamos uma média diária de 50, no ano passado fechou em 4,8. A taxa de jovens de 15 a 24, que era de 74, fechou em 20 ou 21 no ano passado. Então, acho que a gente está num bom caminho, muito ainda a aprender. E só para finalizar mesmo a minha participação inicial, quando a gente acha que está tudo certo, a gente não pode parar. Acho que talvez o sucesso do RS Seguro, o que nos dá muito orgulho, principalmente porque tem a participação de todas as instituições e poderes do Estado, que a gente está em constante evolução, sempre procurando aprimorar. Muito obrigado. Obrigada, Padilha. Tiago. Obrigado, doutora Joana, doutor Padilha, Tifli Petri. Bom dia a todos e a todas que estão aqui presentes. Eu acho que, só para esperar um pouquinho, vão carregar aqui uma apresentação, mas, enquanto isso, eu vou dando algumas premissas importantes sobre o modelo do Rio de Janeiro, que a gente está implementando agora, que, inspirado no modelo de Nova York, se difere um pouco do modelo do Rio Grande do Sul, uma vez que se encontra no nível municipal. Tá bom? Dito isso, a gente parte de um contexto muito específico quando a gente cria o sistema de segurança municipal, e particularmente a sua espinha dorsal de gestão, que é o Compstat Rio, se dá no contexto da aprovação ou da modificação de entendimento do Supremo Tribunal Federal, no tema 656, sobre o papel das guardas municipais e, principalmente, sobre a capacidade que elas teriam, à luz da Constituição Federal, de conduzir ações de policiamento extensivo e comunitário. Isso chama os municípios a um novo papel na segurança pública, e o prefeito Eduardo, como é de seu costume, como é marca de sua gestão, passa a entender que o município precisa ter uma resposta mais eficiente sobre esse tema e coordenada a partir de pilares da gestão pública que marcaram ações dessa administração, particularmente no transporte, na saúde e na educação, temas que o próprio prefeito já abordou na sua fala antes de mim. Bom, a gente, quando estabelece essa governança, a gente parte de premissas muito semelhantes a Nova York, em especial daquela onde a gente acredita que o crime acontece num lugar específico, num horário específico, com pouquíssimo deslocamento no tempo e no espaço. Isso chama a gente a uma ação eficiente, chama a gente a uma colocação de efetivo nas ruas, no local e na hora correta. Para isso, a gente começa, o primeiro passo para que isso fosse coordenado de maneira mais eficiente possível é criar o sistema de segurança. Estou vendo aqui boa parte dos integrantes desse sistema. Ele é composto hoje pela Secretaria de Ordem Pública, o secretário Belchior, presente aqui no evento, pela Civitas, Central de Inteligência, Vigilância e Apoio à Segurança Pública. Está aqui a chefe de dados, vai dar um pouco da palavra e do conhecimento dela no próximo tema, na próxima mesa, onde ela está presente. A Guarda Municipal, a Força Municipal e a recém-inaugurada Secretaria Extraordinária de Segurança Urbana. Dito isso, feito esse arranjo, e o prefeito me chamando para coordenar esse sistema, ajudar com que esses atores se falassem, e esses atores propriamente ditos com ações mais de segurança pública, estrito senso, vamos colocar dessa forma, a gente passa a uma segunda camada onde o município teria uma vantagem competitiva muito grande, né, que é cuidar do local onde ocorre esse tipo de crime. Recortada a finalidade, que já também mencionada pelo prefeito, que era o combate aos roubos e furtos, nós passamos a atuar nos fatores que a gente passou a chamar nessa construção de fatores de incidência criminal. O que são isso? E eu vou entrar na minha fala um pouco mais detalhadamente, mas é alguma coisa que o carioca especificamente conhece bem, que são fatores que acontecem no espaço público que favorecem a ocorrência
crimes. E fatores que são tipicamente inseridos na órbita de competência da municipalidade. Bom, feita essa introdução esse sobrevoo, eu vou entrar aqui no nosso primeiro ciclo de reuniões desse mecanismo chamado Compstat Rio, em inspiração e homenagem ao modelo de Nova York, para a gente poder, inclusive, eu ter uma oportunidade de falar com os gestores que estão sentados aqui na terceira fila, que vão passar e alimentar e ajudar a construir esse sistema que esperamos seja dinâmico e aperfeiçoado a cada reunião. Bom, aqui eu não tenho a pretensão de ensinar o que é o Compstat ou Tifli-Petrie, pelo contrário, a gente está aqui para aprender, mas leiam, quando eu digo introdução ao Compstat Rio, que é o que a gente está fazendo agora. A gente se inspira no modelo de Nova York, com reuniões nesse primeiro ciclo semanais, voltadas à resolução de problemas criminais bem específicos, quais sejam roubos e furtos no ambiente urbano. Isso sempre tem sido uma marca da gestão do governo Eduardo Paes, considerando o recorte desse problema como uma marca de eficiência. Tentar conduzir soluções a todos os problemas torna a ação administrativa essencialmente ineficiente. Então, um dos passos fundamentais para a construção desse sistema foi recortar o problema no qual a gente gostaria de agir, né? Elas são reuniões semanais, a princípio abertas. A gente entende que isso aumenta o accountability dos gestores envolvidos naquela reunião, aonde eles vão prestar contas pelo que eles têm feito e avaliar o resultado de suas ações. Tá? Esse modelo integra órgãos municipais distintos, e aí a gente vai começar a falar sobre o que eu iniciei a minha fala, que é sobre se eu tenho um sistema que lida essencialmente com segurança, eu posso agregar valor a essa atuação através do trabalho no município, atuando nesses fatores de incidência criminal. Estou vendo a doutora Marta Rocha aqui, é responsável por uma pasta fundamental para essa questão, que é a assistência social, e que também vai fazer parte desse primeiro ciclo do Compstat. Quem compõe? Eu, secretário-geral do Compstat, organizo as reuniões, defino a pauta, difundo as informações e crio o que mais na frente a gente vai chamar um território de linguagem comum. O chefe Tifli-Petrie nos ensinou, lá em Nova York, de que duas respostas são válidas, não necessariamente positivas sobre o gestor responsável pelo problema, quais sejam: eu não consigo resolver esse problema porque preciso disso ou daquilo, ou eu já resolvi, ou eu tenho uma estratégia para resolver. O que ele não pode dizer jamais nessa reunião é: eu não conheço o problema. Isso é extremamente importante, a gente vai chegar em todo o esforço que é feito para que isso aconteça. Essas reuniões são presididas pelo prefeito, e conforme o doutor Padilha bem mencionou, elas são essenciais, a presença do prefeito é essencial para priorização no nível estratégico. É ele que vai dizer, a partir do mapeamento da incidência dos índices criminais no terreno, quais os problemas deverão ser resolvidos, como serão resolvidos, em que ordem e com qual grau de esforço administrativo. Em primeiro lugar, esse ciclo de reuniões, a gente tem o diagnóstico do problema, onde a gente convida todos os órgãos, conforme sua expertise e abrangência territorial, para irem a campo, verificarem dentro dos pontos quentes de incidência criminal esses fatores de incidência, nos devolvem, isso monta um relatório onde são definidas intervenções complementares, e uma vez que elas são praticadas, a gente passa ao ciclo de avaliação e resultados. Se a gente tem um impacto positivo, difundimos essa boa prática entre os demais órgãos; se não, nós responsabilizamos o gestor e iniciamos um novo ciclo de intervenções. Então, isso, uma vez que a gente tenha esses fatores solucionados dentro do que a gente está chamando de protocolo de entrada, que é esse primeiro ciclo, a gente passa ao protocolo de revisão dentro de uma sub-área de ocorrência de atuação da Força Municipal, agora com o nosso braço armado, encarregado de fazer o policiamento ostensivo e comunitário.
Mas vamos entrar mais em especial no que são esses fatores que eu acho que cada um de vocês aqui, principalmente quem mora no Rio de Janeiro, entende ou sabe mais ou menos como eles funcionam, e a gente está nesse esforço inicial de metodologização, de sistematização, para identificar e treinar o olhar, principalmente das agências que não são essencialmente linkadas ao tema da segurança pública, para que eles possam ir ao terreno e verificar para a gente, na montagem dessa primeira camada de informações, o que nos importa para resolver o nosso problema inicial, que é o combate ao roubo e furto em ambiente urbano. Nós, no primeiro momento, nós identificamos 20 fatores tipicamente urbanos que, isolados ou combinadamente, eles podem criar uma área, um território onde o crime de oportunidade, principalmente esses dois que eu tenho repisado, roubos e furtos, eles acontecem com maior facilidade. Tá? Então, exemplos aqui, nós temos um ponto de escuridão no passeio, onde, basicamente, o senso comum, nossas mães e avós diriam: não caminhe pelo lugar escuro sozinho, porque você possivelmente vai ser assaltado. E a gente tem, às vezes, exemplo de fatores de incidência combinada. Vamos colocar, por exemplo, um ponto de parada de trânsito, onde eu tenha contiguamente um ponto onde o criminoso possa se esconder. Uma vegetação mal conservada, um tapume, um terreno baldio ou algo dessa natureza. Esses fatores eles têm sido estudados por nós segundo esses eixos que a gente agrupou: iluminação no ambiente público, fluidez do tráfego, do trânsito, caminhabilidade e visibilidade do passeio, pontos de embarque e desembarque de passageiros com históricos de problemas, uso de passeio por moto e bicicleta. Eu sei que isso tem sido um tema, até mesmo que a imprensa tem falado muito, o uso desse tipo de veículo como um vetor de incidência, de prática de crimes, a população em situação de rua e cena de uso de drogas. Aqui a gente dá exemplos, especificamente, como é que esses fatores podem incidir no território. Eles, graficamente, são muito autoexemplificativos. Então, por exemplo, vegetação obstruindo a visibilidade do passeio. Esse, particularmente, foi ele é fácil de entender e difícil de explicar, porque mas por que isso é difícil? Porque isso obstrui o olhar de um policial numa viatura que está passando e poderia ter prevenido um assalto ou um roubo que estava acontecendo atrás daquela vegetação. Isso impede que o policial, que fazendo patrulha no outro lado do passeio, veja também aquelas pessoas que estão sendo assaltadas ou sofrendo algum tipo de violência. Estruturas urbanas servindo de esconderijo, particularmente um problema hoje nas áreas mais marginalizadas da cidade. Então, esses problemas não existem em si, não é toda a falta de iluminação que nos interessa, assim como não é qualquer fator em qualquer lugar que nos interessa. Portanto, se para a gente aonde há um caminho no passeio, aonde transeunte passa esteja mal iluminado, sim, eu tenho uma possibilidade de crime, porque eu tenho a vítima, eu tenho o lugar. Se esse ponto de escuridão não há trânsito de pessoas, e por mais óbvio que isso possa parecer, não nos é um problema, pode ser um problema da municipalidade como conservação em geral, mas não é, dentro do nosso foco inicial de atuação, um problema a ser resolvido no âmbito do Compstat. Esses fatores também não nos interessam se eles estão fora dos trechos de incidência mais quentes, porque para nós é como se não houvesse o crime, então probabilisticamente alguma coisa nos indica que aquilo ali não está contribuindo para a incidência de crime nenhum, não deixando de ser ainda um problema de conservação. E, para fechar, o que a gente espera é que dentro desse primeiro ciclo a gente tenha impactos e cenários onde a gente possa produzir dado para alocação de efetivo no terreno. Isso, para a gente, nesse momento, é prioritário para a resolução, ou pelo menos para o endereçamento, como município, do problema da segurança pública, dentro do seu papel. O prefeito mesmo ressaltou isso na fala dele. Isso difere o nosso modelo dos demais. A professora Joana disse das 2 experiências anteriores que foram inspiradas no Compstat, mas em nenhuma delas nos parece que tenha havido isso no nível municipal,
com abordagem dos fatores ambientais de maneira tão estruturada dessa forma, mas nos interessa como papel, como município, o prefeito repisou isso, apoiar o governo do Estado, o Estado com sua característica constitucional bem definida e centralizada no problema da segurança pública, a partir do entendimento do Supremo Tribunal Federal, sendo o município dono, vamos colocar dessa forma, do uso e ordenamento do solo, contribuir de maneira positiva e mais eficaz possível no problema da segurança pública. Eu encerro assim a minha fala, Joana, e vou deixar aí aberto a perguntas ou a dinâmica que vocês acharem melhor. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu queria fazer 2 comentários gerais sobre a fala de vocês e a gente vai abrir para perguntas. Queria dizer que eu acho que o que a gente está discutindo aqui hoje foi muito enfatizado pela fala do Chief Lepetri, é que a gente está falando aqui, na verdade, de uma nova abordagem de segurança pública, onde você tem um elemento de gestão e um elemento de uso de dados como partes centrais de todo o processo, né? Quando a gente fala, o policial ele é o principal provedor, principal profissional na gestão e na provisão da segurança pública, mas, para isso estar funcionando bem, você precisa de outras equipes, você precisa de uma estrutura para guiar essa tomada de decisão, que é calcada muito em uso de informação, e o Chief Lepetri falou muito aqui a importância também dos cientistas e dos analistas de dados e do uso da inteligência para essa informação. Mas eu queria marcar 3 diferenças aqui dos 3 modelos que a gente viu, que Nova York se diferencia, principalmente no sistema que vem há 30 anos fazendo isso, que hoje ele tem um uso absolutamente intensivo de informação. E é de uma informação detalhada do que acontece no território, mas o modelo começa lá muito com essa gestão do território, né, nesse olhar de onde o crime aconteceu, a que horas, e que eles evoluíram muito para um processo de entender quem, né, quem está conectado com isso, quem são as pessoas, quem são as redes e etc. O grande desafio para a gente não faz nada parecido com isso no Brasil, só para deixar muito claro aqui. E o principal motivo pelo qual a gente não faz isso no Brasil é acesso a dados, né? Para a gente fazer uma análise fina de quem é o dado mais restrito no Brasil, que é o dado de quem cometeu o crime, e muitas vezes o dado nem existe, ele não é nem estruturado. Mas aqui eu acho que o ponto central da história que Nova York conta para a gente, e o ponto central que os 3 casos estão contando, é que o processo não começa com a gente produzindo dado. O processo começa com uma liderança, querendo tomar decisão a partir do uso de dados. É a decisão de guiar a tomada de decisão baseada na informação que faz todo o sistema girar. Nova York começou com uma planilha de Excel, o Rio Grande do Sul começou com umas planilhas em PDF, como a Prefeitura do Rio está começando em 2026, a gente aqui já pode começar com o aplicativo, com coleta sistemática de informação, e que já vai sair de um ponto muito acima, que já ter uma estrutura de dados muito consolidada. Isso faz com que a gente se permita pular alguns 30 anos, comer alguns 30 anos de aprendizado, mas eu acho que a gente tem, muita fala do Padilha foi na segurança pública do Brasil, a gente perde um tempo gigantesco com questões de quem pode fazer, se a cooperação vai existir. E grande parte do questionamento que está tendo sobre a Força Municipal de Segurança é se ela vai atuar de forma integrada ou não no Estado. Gente, o ponto é o seguinte, vamos começar a fazer aqui, o Compstats, acima de tudo, é a organização, a lógica semanal de vamos começar. E é a regularidade da reunião que vai fazer o bonde andar, o trem entrar no carrinho, e a esperança é que todos os outros atores venham, assim como entraram no RS Seguro, quando você começa a ver que você tem método, que tem regra, as pessoas aderem, e a grande questão aqui é você ter uma discussão mais focada em resolver problema, e os problemas criminais, e não em outras questões. Queria abrir para pergunta, não sei se alguém quer fazer uma pergunta para um dos palestrantes. Alguém pode me mandar levar aqui um. Dear Michael Lepetri, congratulations for your brilliant presentation and impressive results achieved by New York
in such a short period of time. I'm Manny Russo, one of the 20 members of this new challenge of Rio. You pointed out during your presentation that the main pillars of CompStat are the data analysts and the criminal analysts. So what I'd like to hear from you is, what are the main barriers in this communication of these two sides, and what are your practical tips to facilitate this communication? Thank you. Yeah, so we built a model where within our specialized units, our robbery units, they all sit together. So there's crime analysts actually sitting in the same room at a desk. There's experienced robbery detectives that are sitting in that room. We also have officers that are not investigators but go out there and patrol the area. So they're all able to talk and say, this is the modus operandi. So we're giving the modus of operandi to the patrol officers that they now know, because the detective who's investigating the case is telling him or her that. They're saying, hey, me investigating this case, we see that there's a vehicle that goes up and down the block. Here's the make, the model of this vehicle. So now the officers know what the detective is telling him or her. And then the analyst will analyze that vehicle. And they'll look at, okay, I've seen this picture of this vehicle in a different crime, and it all comes together with one unit working together. You have your intelligence side of it, you have your operational side of it, but you also have your patrol and investigative side of it. Just a curiosity on that, do you have the analysts in each precinct, or you have a centralized unit? So, yes, sometimes with vacancies we do, but yes, the model is having an analyst in all 78 precincts in New York City, and within other units like the Detective Bureau, the Robbery Squad, the Grand Larceny Squad, Auto Crime, things of that nature. So we have hundreds of analysts that are deployed out in the field. Mais perguntas? Lá atrás. E ali, lá, ali, ali. Ali. Bom, vou falar em português. Meu nome é Flávia Donadelli, eu sou professora aqui da FGV. A minha pergunta é para os três, quem quiser comentar. Vocês falaram muito da coordenação envolvida, da necessidade de análise de dados, enfim. Eu gostaria de perguntar se existe algum mecanismo de reconhecimento ou de incentivo em relação aos resultados associado a esses programas. Então, bonificação, algum tipo de reconhecimento, e se isso faz diferença nos resultados. So yes, there is. There's different levels of the civilian police force. So when they come to the New York City Police Department, first of all, they have to have a bachelor's degree in analytics or data scientists, programmers, coders. So it does come with a high level of education. And a lot of the analysts during their time in the New York City Police Department go on for master's degrees, and some actually, the data scientist who was in crime control, she's actually getting her doctorate right now. But yes, the short answer is they come in as a level 1, but then they do good work. We give them a raise and a new title, level 2, level 3, and then there's like executive directors. So yes, we do compensate and promote our analysts. Obrigado pela pergunta, falando sobre a realidade do Rio e sobre o tipo de incentivo, se eu entendi bem, ao atingimento de resultado. Isso tem sido aplicado na administração do prefeito Eduardo desde o primeiro mandato, quando ele cria o sistema de acordo de resultados, né? E é próprio, os órgãos do sistema de segurança serão medidos também consoante os resultados que eles produzam, e há uma bonificação para isso. Estou vendo aqui até a subsecretária encarregada de fazer essa métrica, está sentada ali. Hoje a gente tem uma carreira específica na prefeitura, salvo engano, o concurso, Fernanda, ele é do primeiro mandato do prefeito?
2014, são os AGPMs, os agentes de planejamento, que medem essas métricas e segundo os resultados que são estabelecidos entre o gestor municipal e o prefeito, isso gera uma bonificação ao final do ano. Mas é importante destacar que isso é uma ferramenta de gestão, sim, do município do Rio de Janeiro, mas o Compstat não é sobre isso, né? A professora Joana bem disse que a gente, dentro do Compstat, não está necessariamente gerindo um sistema, como o Estado fez durante algum tempo, com o programa de metas e resultados, um sistema de bonificação por resultado, pelo menos não uma bonificação pecuniária, né? O comandante da Haracique, o comandante da Guarda Municipal, o inspetor-geral da Guarda Municipal, está incluído quanto tempo que a Guarda recebe e participa do programa de acordo de resultados, comandante? Aproximadamente, você tem... Desde 2011. Então, isso já é uma cultura da administração municipal e, claro, vai abranger, mas isso não é a inovação que a gente está trazendo. Obrigado pela pergunta. Vou falar, evidentemente, da nossa realidade no Rio Grande do Sul. Primeira questão que nós não estabelecemos, e pode causar um pouco de surpresa, nenhuma meta. Então, toda a estrutura da governança e do acompanhamento dos indicadores de resultados lá no Rio Grande do Sul, que a gente acompanha de maneira implacável, eu abro a ferramenta aqui, eu sei o que está acontecendo em qualquer um dos 497 municípios, mas a gente tomou a decisão de não criar metas. Poderia falar bastante sobre isso, mas vou falar bem curtinho. Eu não estou em uma fábrica em que eu coloco insumos de um lado e eu sei o que vai sair exatamente do outro. Então, essa foi a nossa compreensão no início. Eu sei que as forças de segurança do sistema de justiça têm um papel importantíssimo para a redução dos indicadores de criminalidade. Certamente é fundamental, mas, como eu disse lá no início, o tema é extremamente complexo, não depende somente da segurança pública. Depende de diversos fatores, inclusive da legislação, maior permissividade na legislação de acesso à arma de fogo, por exemplo, ou não, questão das drogas, leniência ou não do sistema de justiça criminal, de investigação, denúncia e sentença, e o cumprimento da pena. Então, a gente não estabeleceu metas. E também a gente não estabeleceu nenhum tipo de bonificação, né, para não criar um elemento artificial que seria difícil, inclusive, de mensurar, no nosso caso específico, quem deveria receber, né? Tem diversos atores. Agora sim, há os reconhecimentos. Nós temos um plano de carreira muito bem definido e, evidentemente, que aqueles que estão se destacando ascendem na carreira e, todos os anos, sem exceção, há promoções em todas as forças de segurança pública e aquele pessoal que está tendo melhores resultados, está atingindo o que se deseja, é contemplado com as promoções e que, com o novo plano de carreira, tem uma diferença entre tu seres um capitão da brigada militar ou tu seres um major, tenente-coronel ou coronel. Tu seres um delegado de polícia de primeira, segunda, terceira ou quarta classe. Alô? Mas tem uma pergunta ali? Aqui? Desculpa, ele já está com o microfone. Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta em especial ao Chief Lipetri, porque você falou muito a respeito de uma tomada de decisão rápida baseada em dados. E a gente sabe que um tratamento adequado de dados, para aliviar vieses ou reduzir a incidência de vieses, ele exige muito tempo e muito cuidado. Então, como que vocês abordam essa questão para reduzir os vieses nos dados que vocês recebem para tomar as decisões que vocês precisam tomar rápido? Claro que os outros também estão convidados a responderem. Yes. So any of our analytic sets do not include race. So we have a system of patternizer where we can put it into a program, and it will basically tell the analyst
that these crimes belong together, right? So it looks at certain keywords, things of that nature, and then it automates with a confidence level of that these three robberies look like it's done by the same person in the same area, but it is not based on race at all. That is not part of the program. I hope I answered your question. Yeah, no, again, our systems really, we do not have that problem in New York City at all. We do not. Só aproveitando a intervenção do Chief, é importante trazer, a partir do viés de dados e da análise de dados, pegando uma oportunidade nessa fala e trazendo uma questão do Rio de Janeiro, é muito difícil, e é o nosso primeiro desafio, fazer um CompStat sem passado, né? Sem um histórico de informação a partir do qual a gente possa comparar uma região com ela mesma. Então, a gente tem sido muito cuidadoso na coleta e na sistematização desses dados, e eu reforço no nosso o Chief, quando estivemos lá e falou aqui de novo, a grande frase, né? Informação ruim entrando, informação ruim saindo, informação boa entrando, ação boa, informação boa saindo. Bad data, good data. Então, a gente tem tido muito cuidado com isso. E uma oportunidade, como todo desafio também escancar uma oportunidade, também é muito bom fazer isso do zero. Porque a gente consegue, a partir das experiências de quem foi na nossa frente, evitar determinados problemas de ter que... Eu fui encarregado durante um tempo na prefeitura da parte de urbanismo. Não à toa, hoje eu estou falando desses fatores ambientais. Essas coisas não acontecem por acaso. E eu saí de um departamento histórico muito antigo, com sistemas muito antigos, que eram muito bons no que faziam, mas muito difíceis de se modificar, né? Você trazer um corpo de servidores, uma linguagem que é produzida há pelo menos 60 anos, de uma forma que já se mostrou ineficiente em alguns aspectos, corrigir esses pontos é muito difícil. Confiar no dado que funciona é muito fácil, porque já é produzido há muito tempo, já foi rechecado, etc. O início de um órgão, como é o caso do CompStat, ele nos oferece justamente o oposto. A dificuldade em comparar com o passado, mas a flexibilidade e a possibilidade de fazer uma coisa com menos, tanto viés, vamos construir isso como um problema, mas com mais dinamicidade. My question is to Chief Lepetri and to Secretary Diaz. What is the role of artificial intelligence in CompStat? How has artificial intelligence significantly changed workflows, analysis, and decision-making? Zero. The New York City Police Department is not allowed to use AI. It's a city council bill that if we even have anything close to AI, we actually have to present it to the city council before we use anything artificial intelligence. I'm sorry? I do. I'm a little old school, but I think we're doing a pretty good job without artificial intelligence. Just watching the data scientists putting these programs, they build the programs, right? And not a lot, but most of the data scientists, and at the highest level, there's not many across the New York City Police Department. They also all have back-end access to every one of our computer databases. So they write code, and they really get granular when it comes to analytics, not using AI. Uma pergunta? Sim, para o Chief Lepetri. Eu também sou da turma de formação dos gestores de segurança municipal. Primeiro, eu queria dar parabéns para o senhor pelo excelente trabalho. Eu entendi que, ao longo dos 30 anos, vocês foram evoluindo muito
partiram de um ponto e desenvolveram, não sei se chegaram ao grau máximo, se ainda querem evoluir mais. E, diante disso, eu queria saber, igual o prefeito muito bem falou, hoje, no Brasil, a segurança pública chegou ao status de ser a maior preocupação da população. Eu sei que nos Estados Unidos também é uma preocupação séria e no mundo inteiro também. Minha pergunta para o senhor é a seguinte: quantas cidades dentro dos Estados Unidos e no mundo inteiro procuraram vocês para tentar copiar esse modelo, para tentar ter uma consultoria, ou para tentar aprender como nós estamos fazendo agora? Too many to count, to be honest. I basically get a request every single week for visitors to come and watch CompStat. I mean, the model has been presented like throughout the country, not all, you know, from me visiting those police departments, but every week, basically, we are getting a request to visit CompStat. And you'd be surprised. The requests are probably half and half when it comes to police department, like, of course, other police departments, but hospitals want to come and visit. The teachers, our education workforce want to come and visit CompStat. Our prison corrections wants to, you know, come to CompStat. We've had actually the United States military on two of the branches of the military come to CompStat. You know, a senior commander sitting next to, you know, behind me, and he, you know, they wanted to watch CompStat and how we use this managerial system to really, you know, have the accountability. I'm sorry? So I have PowerPoints. If you would like to come to New York and visit a CompStat, sure, I give you my email. I have my team here. You email me, and you know, we set it up. We never say no. We never say no. We get visitors almost every single week to CompStat. Take care with this offer. You're going to get a lot of emails from here. So, vou finalizar esse painel com dois comentários e depois instruções para o que segue. Primeiro, eu queria só fazer dois comentários, um sobre gestão, outro sobre dados, sobre o ponto que a Flávia perguntou sobre estrutura de incentivos. Eu acho que uma coisa que a gente perdeu já nas polícias do Brasil é que o CompStat é, sem dúvida nenhuma, uma métrica, uma forma de você identificar talento e promover talento. Então, grande parte do incentivo é o simples fato de que você vai ser reconhecido que você é um bom gerente ou bom policial e aquilo ali vai te ajudar a subir na carreira. A gente tem, no Brasil, uma estrutura muito estrita de meritocracia, né, que você sobe por tempo, por coisas que não estão necessariamente ligadas ao seu sucesso policial. E aí, por isso que você precisa entrar com um sistema de financeiro tão forte, que foi o caso de algumas escolhas de Estado, que acabaram criando deturpações gigantescas, como foi o caso do Rio, e que gera problemas, como o Padilha falou, porque você não é uma função de produção que você vai botar os insumos e você tem controle, né? Grande parte do crime você não tem controle. E aí, por exemplo, no caso do Rio, a gente perdeu a lógica das reuniões e focou tudo nas bonificações, e, com isso, a gente perdeu muita parte do sistema. Por fim, o último comentário que eu queria fazer é sobre os dados. A gente usa tão pouco dado na segurança pública que a gente acha que usar dado é tudo a mesma coisa. Então, sobre a sua pergunta sobre viés, tem uma diferença entre fazer análise de dados pesada para identificar padrão, redes, conexões e etc., que precisa de tempo e todo tratamento de dados. Mas aqui é muito dado de monitoramento forte para identificar onde está o fenômeno. Então, é um dado muito básico. Então, é muito mais sobre fluxo, sobre coleta e fluxo e entrega rápida do que identificação de padrão. E aí é muito mais sobre diferenciar ruído e informação certa. E tirar isso, mas a parte analítica é menos pesada, o que não quer dizer que eles não têm. Eles vão ter nas unidades específicas, né, de análise de gangue, na análise de narcóticos e etc., que é onde tem a sofisticação mais alta.
Fazendo esse gancho, eu vou deixar, a gente vai parar agora para a gente ter um café. O segundo painel que a gente tem programado para hoje é justamente um painel sobre o uso de dados pesado, né? De como é que a gente pode, e a gente vai ter 3 experiências, 2 do Rio de Janeiro e uma do Ceará, de quem hoje já está usando, uma diretamente da Segurança Pública, que é o Civitas, no Rio, e outro da IPLAN, mas que é o órgão do Estado, da Prefeitura do Rio, que criou toda a infraestrutura de dados e analíticas para você poder tomar decisão no governo com dados muito finos, não apenas de onde aconteceu, mas de quem precisa de atenção. Tá? Então, a gente vai ter... a gente vai parar por 15 minutos para o café e a gente volta. Obrigada.